Rio de Janeiro, em áudio e vídeo, no Jornal da Manhã, Rodrigo Viga. Os salários dos servidores do estado do Rio de Janeiro podem atrasar novamente caso a Justiça não derrube uma decisão polêmica aprovada recentemente, essa semana, aqui do Rio de Janeiro, pela ALERJ. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, na última quarta-feira, decidiu derrubar um veto do governador Luiz Fernando Pezão, que tratava do aumento salarial de 5% dos servidores da Justiça. Pezão foi contra esse reajuste, mas a ALERJ, numa manobra, sempre há uma locupletação, né, entre poderes, aprovou na última quarta-feira esse reajuste para servidores da Defensoria, Ministério Público, Justiça em geral, de 5%. Isso causaria um impacto nas contas anuais do Estado de 80 a 100 milhões de reais. O governador Luiz Fernando Pezão diz que a medida, a derrubada do veto, infringe uma série de regras. É uma decisão cercada de irregularidades e ilegalidades. Começar a pagar a dívida imediatamente, eu desequilibro todo o nosso equilíbrio que a gente fez para 3 anos. Esse é um plano de 3 anos. Ele tem, aonde eu for dar algum aumento, eu tenho que te cortar em alguma despesa. Eu não conheço no mundo quem saia de uma crise como essa sem fazer sacrifícios, né? O sacrifício tem que valer para todo mundo. Se era para ser a justificativa, estamos corrigindo aqui só a inflação, então eu corrigiria para todo mundo, né? A lei não permite isso. O governo do Rio de Janeiro já recorreu ao Supremo Tribunal Federal para tentar derrubar esta medida aprovada pelos deputados da ALERJ do Rio. Rodrigo Viga. Eduardo, é inacreditável que no meio da crise, e aliás o Rio de Janeiro atravessa uma crise já faz tempo, os parlamentares tentem aprovar aumentos, e o pior é quando são os aumentos próprios também, né? É verdade. Agora é engraçado o Pezão com toda essa responsabilidade fiscal, né? Quando o Pezão fala que o Rio de Janeiro deveria se preocupar em ter receitas todas as vezes que tem novas despesas, talvez essas receitas pudessem vir das pessoas do partido dele, do partido do Pezão. Pessoas como Jorge Pisciani, pessoas como o próprio Sérgio Cabral, que lesaram o erário em valores que seriam suficientes, não para dar aumentos para os parlamentares, mas para dar aumento para os pensionistas do Rio de Janeiro, para dar aumentos para o funcionalismo público em áreas que merecem, como, por exemplo, os professores da rede pública de ensino. Então eu acho engraçado essa austeridade fiscal que algumas autoridades mostram, que vale para os outros, mas não valem para eles, né? Eu costumo dizer, citei ontem aqui no programa que eu participei à tarde no Pingo dos Is, tem uma frase que eu adoro, que é o seguinte: quando a gente fala de injustiça, por que o mundo é injusto? O problema não é que ele é injusto, é que ele não é injusto a nosso favor, porque quando ele é injusto a nosso favor, a gente não tem problema nenhum com isso.